Olá pessoal, vamos seguir então aqui. A gente criou a nossa tree view na última aula e como eu falei para vocês, agora chegou o momento da gente começar a organizar nosso código. Chegou a um ponto que fica ruim tu fugir a orientação objeto. Quem tiver alguma dificuldade com módulos, classes, eu sugiro vocês irem lá na playlist de Python lá, que eu mostro para vocês como trabalhar com classes e módulos, que é o que a gente vai precisar começar a utilizar agora. Mas de certa forma eu já vou começar, eu vou dar umas palhinhas para ficar mais fácil o entendimento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui. Esse root igual tk a gente vai deixar fora da nossa classe, então ele vai ser a primeira coisa que ele vai nomear a nossa janela principal. E aqui abaixo eu vou criar uma classe. Vou dar um nome para ela, né? Chamar ela de janela. E dentro da nossa classe eu vou criar uma função, que é a função init, né? Que é a função inicial das classes no Python. Vocês podem ver que tem um self aqui escrito dentro do parênteses no int. Então self é uma abstração que o Python usa para tornar aquela variável global ali, para tornar essa variável, toda variável que utilizar self dentro da nossa classe, ela vai poder ser utilizada, né? A gente vai poder pegar essa herança aí e utilizar em outras classes. Não é toda linguagem que utiliza isso, então algumas pessoas consideram isso uma anomalia do Python, mas é o que tem, né? Então a gente tem que trabalhar conforme a linguagem nos revela que é. Então isso é comum. Vai ter várias linguagens de programação que a gente acha bizarro certas coisas, mas é o jeito que foi feito e a gente tem que jogar conforme o jogo, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu selecionei todo esse código nosso e eu quero botar ele para dentro daquela função. Então eu vou indentar ele, vou dar 2 tabs aqui e ele vai ficar indentado ali que dentro da nossa função. Então a indentação é algo muito importante no Python, né? Vocês já devem saber. O Python se orienta através da indentação. Então tá, primeira coisa que eu fiz, criei a classe, criei a função inicial e joguei todo o código para dentro da classe. Se eu simplesmente aqui dar um clique aqui, ele não vai fazer mais nada, nossa janela sumiu. Por quê? Porque no momento que eu joguei todo o nosso código para dentro dessa classe, eu preciso chamar essa classe, né? Que ele só vai utilizar a classe se eu chamar ela. Então eu vou aqui embaixo chamá-la no final do nosso código e vou dar um start aqui. E a nossa janela aqui magicamente já apareceu. Ela está organizada dentro de uma classe. Então a gente já começou aqui o nosso primeiro passo, né, para melhorar um pouco o nosso código e orientar o objeto. Mas dentro da classe ainda está bagunçado, obviamente. Então o que acontece? A gente tem todos os nossos widgets aqui bagunçados dentro dessa classe. O que eu vou fazer? Eu vou criar funções dentro dessa classe janela para separar os frames, né? Então a primeira coisa eu vou deixar a nossa função inicial para criar as configurações da janela, ali o root, e vou criar uma função para o frame 1, outra função para o frame 2. Então a gente já vai dividir, né, tudo que vai dentro do frame em 2 funções, então já vai melhorar um pouco mais. Mas tem muitas coisas que a gente pode ir fazendo ainda depois disso, mas isso aí já é um começo. A primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou precisar usar a abstração do self para a nossa variável root ser reconhecida nas outras funções dentro da classe. Então eu vou criar o self root e eu vou dizer que ele é igual ao root que está fora ali da nossa janela. O que isso quer dizer? Que o self root também ele vai ser reconhecido como a nossa janela. Então a gente vai poder utilizar esse apelido aqui. Eu dei um apelido para o root que utiliza o self e eu vou poder utilizar ele dentro da nossa classe. Então eu vou pegar esse self aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar esse comandinho self aqui para todo lugar aqui que tivesse root aqui. E aqui na criação do frame 1 também. Vamos lá no frame 2. Beleza. O que eu vou fazer agora?
eu vou pegar esse frame 1 aqui e todos os widgets que vão dentro do frame 1 e eu vou recortar. Recortei. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função dentro da minha classe chamada, vou dar um nome um pouco diferente aqui para a função, mas vou botar aqui frame superior. Pode ser qualquer nome. Esse nome aí ficou meio ruim, mas paciência. E jogo o nosso código aqui do frame 1 ali dentro. Eu vou fazer a mesma coisa para o frame 2. Então eu vou copiar todo essa massa de informação aqui que eu tenho do frame 2, todos os seus widgets. Então vocês podem ver que aqui, ó, eu recortei ali e vocês podem ver que na função inicial ali ficou só as configurações da janela. Então a gente já tem uma certa organização, né? A gente já sabe que no init aqui a gente tem a nossa janela. Abaixo a gente tem aqui o frame superior e eu vou criar uma função para o frame inferior. E vou jogar o código do frame 2 dentro dessa função. A gente já está começando, vocês não sei se vocês perceberam, está ficando mais legível o nosso código. A gente consegue se achar melhor, a manutenção dele vai ser melhor, porque a gente já sabe o que está fazendo. Só que se eu simplesmente criar essas duas funções aqui, a nossa classe não vai saber que eu preciso chamar ela, porque eu não chamei ela. Então o que vai acontecer? Ele vai abrir simplesmente a janela. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer no int aqui, entre o início do root e o loop, que eu vou chamar essa função. Então eu criei a janela e eu vou chamar aqui o frame. Tem que dar um self aqui para chamar a função dentro da classe. Então eu vou chamar o frame superior e vou chamar o frame inferior. Ó. Então, visualmente, para o usuário que está utilizando o nosso sistema, não mudou nada. Mas para a legibilidade do código, né, para nossa utilização e nossa evolução aqui, vocês podem ver que mudou bastante coisa. E de uma forma simples. Então o nosso código já está bem mais legível. Se eu for aqui, ó, no outro arquivinho aqui, ó, vocês podem ver que isso aqui é um ninho de pombo, né? Isso aqui é horrível. É muito difícil de fazer a manutenção. E a gente ainda vai simplificar mais, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, então. Então tá, até a próxima aí, pessoal. Abração.